E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Na atividade econômica, não é olhando o desempenho do mercado, porque, por exemplo, quando o mercado está no pico da atividade econômica, o pessoal não pode já estar antevendo alguma coisa, a bolsa já começar a cair? Exato. Era de atividade econômica ou pico de preços, coisas assim? De atividade econômica. Então, quando a atividade econômica ela estava ali no seu ápice, né, no ciclo boom, no ciclo de expansão máxima ali, atividade bombando, aí você tem alguns indicadores econômicos que você consegue identificar que você está vivendo aquele ciclo econômico, né? É o momento que você, poxa, precisa ir para o Tesouro Selic, né? Então, basicamente, quando a gente está com... Sabe quando o Banco Central ele corta a taxa de juros e a atividade econômica começa a acelerar, né? Então, começa a ficar muito forte quando a gente está vivendo esse momento de, poxa, taxa de desemprego caindo, muito baixa, é o momento que a gente tem normalmente de vender bolsa. Óbvio que esse momento, hoje, ele é um pouco diferente porque a gente passou por uma situação de pandemia global, então você pode ter algumas diferenças nos indicadores. Mas o estudo do Morgan Stanley, ele pegou várias décadas, né? Em vários mercados internacionais, ele chegou nessa conclusão. Em que momento você acha que a gente está hoje, pensando em Brasil? Cara, hoje eu acho que a gente está num cenário esquisito, né? Porque a gente não teve muito bem definido os ciclos econômicos. Momento né? esquisito. Como é que é o momento? Não esse... está no estudo. Exato, esse é um momento é um momento diferente, mas a gente vai tentar encaixar ele aqui em algum ciclo. Né? A gente vai conseguir encaixar, sabe quando? Depois que passar, né, cara? Aí fica muito mais fácil. Aí era... Exato, Aí né? fecha sempre, né? Não, mas a gente passou já por um momento de atividade recuperando, porque normalmente a pessoa fala assim, nossa, o boom de atividade econômica, a gente não teve ainda, né? Tá para vir. Não, não tá, não. Foi isso aí que a gente observou agora, não respira, que no Brasil os ciclos de expansão de atividade... É tipo, O cara subiu, sabe o ar e voltou. É isso, o cara dá coloca a boquinha pra fora, assim, da piscina, puxa um arzinho, então a gente já puxou o ar. A gente tá o que agora? Ó, afundando de novo, né? Então a gente tá ali, de fato, na desaceleração econômica, né? Então, poxa, tá chegando um momento muito positivo, segundo o estudo do Morgan Stanley, pra gente aumentar a exposição em ativos de risco. Né, bolsa, por exemplo, tá? Então, por que eu falei que ele é um momento atípico, esquisito? Porque a gente não viu uma atividade econômica pujante, a gente não viu taxa de desemprego muito baixa, né? Então, é por isso que ele é um momento esquisito, mas se a gente fosse classificar ele em termos de atividade, indicadores aí de atividade, a gente pode colocar no desaceleração, como a gente já está vendo, né? De geração de emprego, de indicadores de atividade mais antecedentes, digamos assim. E aí, falando da super quarta ontem, que foi decisão de juros do Banco Central americano, Fed, e do Banco Central brasileiro. No Banco Central brasileiro, a gente não teve basicamente nenhuma decisão, nenhuma surpresa. O que a gente teve foi uma indicação um pouco mais forte do Banco Central brasileiro, falando, olha, eu vou controlar essas expectativas de inflação. Meu objetivo não é só controlar a inflação agora. É controlar as expectativas de inflação, ancorar as expectativas de inflação. Tem um fator muito importante no Banco Central, que é a confiança. Ele precisa passar credibilidade de que o que ele pretende fazer, né, a sua missão, que ele vai cumprir a sua missão. Então, isso é muito importante. Então, esse posicionamento um pouco mais duro fez com que os juros no Brasil, hoje, de curto prazo, ficassem um pouquinho mais para o alto, só que ele dá uma segurança maior para o investidor, para a investidora, no seguinte sentido, então, se ele está dando uma sinalização mais dura, né, agora eu tenho uma convicção maior que no futuro essa inflação vai estar controlada. Né? E aí a gente está observando hoje o movimento de que os juros futuros estão caindo levemente. Por que não estão caindo mais, Gui? Porque como isso que você comentou, a independência do Banco Central pode cair. Né? E outra, se não cair, a gente vai ter mudança do presidente do Banco Central em 2024. Então, não dá para cair muito, porque esse quadro de diretores e presidente do Banco Central não vai se manter por um período indefinido. Até 2035. Exato. Se fosse esse o caso, tenho convicção que as taxas de juros de longo prazo elas iam cair de maneira bem mais significativa do que estão caindo hoje, dado esses últimos posicionamentos do nosso Banco Central. Mas a gente não teve grandes surpresas aqui. A gente teve uma surpresa maior lá nos Estados Unidos. Né? Só falando rapidinho para que eu deixo a Raiz entrar mais, mas a expectativa era de desaceleração mesmo, dos juros de 0,25, de uma alta de 0,50, reduzindo para uma alta de 0,25, mas o que surpreendeu mais foi o discurso do Jerome Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano. Ele foi um discurso mais ameno, no sentido de, poxa, o que ele está vendo de inflação, de atividade, né? E aí, você teve um desempenho bem positivo dos ativos de risco lá nos Estados Unidos. O Raiz pode falar um pouco mais, né? Não, é legal. Justamente a surpresa veio mais no discurso. A gente pode até ver, o mercado abriu
S&P caindo, todos Depois os da setores, reunião, né? só o setor de tecnologia que sobrevivia ali, respirando por aparelhos, estava subindo um pouquinho, mas ao longo do discurso começou a reverter. Porque ele teve uma oportunidade ali no discurso dele de repente ser mais duro, e ele não pegou essa oportunidade. Teve uma hora um questionamento falando sobre o rally de bolsa que a gente está vendo lá fora nesse início de ano, e os juros ficando um pouco mais comportado. Nesse momento, ele poderia falar, como já falou antes, algo do tipo: os investidores estão ficando muito excitados demais com essa história, calma lá que eu preciso combater a inflação. E ele não fez isso, ele fez algo do tipo: precisamos reconhecer que um progresso grande já foi feito no combate à inflação. Então, isso trouxe uma tranquilidade mais para o mercado, de começar pelo menos sonhar com o ciclo de juros terminando. Inclusive, sobre a expectativa de taxa terminal, o Fed vinha falando muito sobre algo como 5,1 de taxa terminal, e ele deixou aberto o caminho de revisar isso, eventualmente. Olha, a gente falou de taxa terminal em 5,1 e, eventualmente, eu posso, de acordo com os dados, dar uma segurada. Então, mostrou ali o Fed realmente reconhecendo que a inflação pode ter ficado ali, deixado seu pico para trás, abrindo espaço, embora não seja... A gente não sabe se vão ser mais 2, 3 altas, a gente já desacelerou.